Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao workshop Bolos Caseiros. Nesse curso eu vou te mostrar passo a passo como você pode transformar a confeitaria na sua principal fonte de renda. Tudo isso no conforto do seu lar e com baixo investimento. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nossetti e vou te mostrar nesse curso como você pode mudar de vida assim como eu mudei há 6 anos atrás. Em 2014, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer para ajudar na renda de casa. Foi aí que eu descobri bolos de pote. Na época ainda não era muito conhecido, estava começando a fazer um pouquinho de sucesso e eu resolvi tentar e foi muito sucesso. Graças a Deus aqui na minha cidade vendeu muito e os clientes começaram a me pedir outras coisas, outros produtos. Perguntavam se eu fazia bolo de aniversário, bolos maiores para festa e eu resolvi tentar, consegui, fui atrás de alguns cursos, algumas coisas e fiz, deu super certo e graças a Deus hoje eu consegui ter a minha própria confeitaria. Na época, meu marido trabalhava, largou o emprego para me ajudar. A gente tinha tantas encomendas que ele precisou me ajudar. Até hoje é só eu e meu marido que trabalhamos juntos e graças a Deus a gente vive somente da confeitaria. Por isso, eu digo para vocês que é sim possível viver da confeitaria. Se vocês seguirem passo a passo tudo que eu vou ensinar nessas aulas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender muitos bolos caseiros e vão poder sim mudar de vida através desses bolos. Assim como eu comecei com os bolos de pote, vocês podem ver a oportunidade de começar com os bolos caseiros e eu tenho certeza que vocês vão ingressar na confeitaria com o pé direito. Claro que nem tudo é fácil, no começo é muito difícil e por isso, devido a todas as dificuldades que eu passei nesses 6 anos, eu resolvi fazer essas aulas para ajudar vocês que estão iniciando e não sabem por onde começar. Então, nessas aulas vou trazer passo a passo tudo que realmente dá certo, são receitas testadas e que eu comercializo na minha confeitaria. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir seguir passo a passo e vão vender muitos bolos caseiros. Bom, pessoal, então aproveitem cada uma dessas aulas, pois elas estão disponíveis apenas para vocês que estão nesses grupos do WhatsApp. Então, sem muita enrolação, vamos direto para as receitas. Bom, pessoal, então antes de tudo, vocês precisam saber que existem vários tipos de bolos caseiros, tá? Existem bolo massa manteigada, bolo pão de ló, mas nós vamos fazer os bolos mais tradicionais, que são esses bolos que a gente come no café da manhã, café da tarde, esses bolos tipo bolo de vovó, tá bom? Então, gente, essas massas normalmente a gente utiliza com base óleo, tá? Tem massa com manteiga, tem massa que não vai nem manteiga nem óleo, mas nós vamos utilizar massa com óleo, tá bom? É assim que eu gosto de fazer, são massas que ficam bem gostosas, bem saborosas e ficam nota 10, tá bom? Eu não gosto de fazer muito massa amanteigada, tá? Para bolos caseiros, porque quando você leva para a geladeira uma massa que foi margarina ou manteiga, a massa tende a ficar mais dura, tá? Então eu gosto de trabalhar com o óleo, que ele deixa a massa bem gostosa, bem úmida e não fica duro o bolo, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas formas, tá? Formas para bolo de vovó tem inúmeras formas, inúmeros tipos de formato, tá? Tem umas lindíssimas no mercado, que são aquelas toda decorada por volta. Mas aqui nesse propósito desse curso mesmo é trazer para vocês coisas que são mais fáceis de vocês acharem, tá? E que sejam mais econômicas. Então aqui a gente está pensando em custo-benefício, tá? Você pode sim trabalhar com aquelas formas mais decoradas, mais bonitas, porém essas formas são bem mais caras do que essas tradicionais, tá? Por isso, eu quero ser bem acessível a todos vocês, eu trouxe o que é mais fácil de vocês acharem, tá bom? E para que vocês vejam que fica sim bonito e é sim o que eu vendo, tá? Eu sempre olho mais o custo-benefício das receitas, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui dois tipos, né? Duas forminhas, elas são tradicionais, tá? E essa forma, ó, vocês vão perceber, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, ó, o miolinho dela é menor, tá? E essa daqui, o miolinho dela é maior. Isso daqui é questão, no resultado final vai ser uma questão de estética, tá? Então, se você for fazer o bolo vulcão, por exemplo, vocês vão utilizar essas formas que tem esse furinho aqui do meio maior, tá? Porque quando vocês fizerem o bolo, vai caber mais calda aqui no meio. Mas isso eu vou mostrar para vocês na nossa terceira aula de decoração, eu mostro um pouquinho mais para vocês como é que fica esse formato, tá? Mas eu trouxe essas duas tradicionais aqui para vocês verem que tem sim diferença, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês vão escolher as formas que vocês quiserem, tá? Eu trouxe essa porque é mais tradicional e mais fácil de vocês acharem. Então, sem muita enrolação aqui, vamos para o próximo passo. Eu vou trazer para vocês nesse curso, nessa aula de hoje, eu vou ensinar uma receita super fofinha de bolo de cenoura.
Muitas pessoas vão falar assim, mas Bia, eu já sei fazer bolo de cenoura. Bolo de cenoura é tão fácil, tão simples. Você vai ensinar bolo de cenoura? Mas, gente, bolo de cenoura, apesar de ser super simples de fazer, é um dos bolos que as pessoas mais erram, tá? É um dos bolos que as pessoas mais reclamam que o bolo sola, que o bolo não cresce, que o bolo não fica saboroso, fica oleoso. Então, assim, é o que mais me pedem receita, tá? Então, eu vou trazer aqui pra vocês a minha receita de bolo de cenoura e que fica super fofinho, tá? E vocês vão adorar. Outra coisa, pessoal, vocês podem achar que esse curso é simples, é fácil, tem muitas receitas na internet, né, de bolo caseiro, porém tem muitas receitas que não dão certo, tá? E tem muitas dicas que eu vou trazer aqui pra vocês, que é porque realmente vai fazer com que o seu bolo dê certo, tá? Então receita tem um monte por aí, mas eu vou dar dicas que ninguém dá pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Para começar, nós vamos fazer um desmoldante. Para quem não sabe o que é desmoldante, é uma forma que a gente vai passar na nossa forma, a gente vai untar essa forma com desmoldante. Existe um desmoldante que já vende no mercado, tá? Mas ele é caro, não é barato e assim, ele rende bem, mas assim, não compensa comprar, tá? Eu prefiro fazer em casa, que rende muito mais e fica perfeito também, o bolo fica bem bonito, tá? O desmoldante é interessante vocês utilizarem para que vocês tenham o acabamento do bolo quando vocês tiram, ele fica bem bonito. Se você untar com farinha e manteiga, ou óleo e farinha, ele fica com aquela casquinha de farinha em volta quando você tira o bolo. E isso não é legal nos bolos caseiros, tá bom? Então, pra gente fazer o desmoldante é bem simples, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal, nós vamos utilizar para fazer o desmoldante gordura vegetal, óleo de soja, pode ser o óleo também da preferência de vocês, óleo de soja é o mais tradicional, e farinha de trigo, tá? A proporção vai ser sempre a mesma para os 3 ingredientes, tá? Então, eu vou fazer aqui uma receitinha, não vou fazer muito, vou fazer só um pouco, mas se vocês forem fazer quantidade maior, vocês sempre vão lembrar que se você usar 3 colheres de gordura vegetal, vai utilizar 3 colheres de óleo e 3 colheres de farinha de trigo, tá? Então, vocês sempre vão usar essa mesma quantidade, tá? Pode fazer com 5 colheres, 10 colheres, vocês que vão escolher, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, vou até começar colocando a farinha de trigo. Vou colocar aqui 3 colheres, ó, 3 colheres de farinha de trigo. Vou pegar aqui a nossa gordura vegetal, precisa estar em temperatura ambiente, ela já é durinha mesmo, ó, mas ela tá em temperatura ambiente e ela fica assim, uma pastinha mesmo, tá bom? Ó, colher assim, mais ou menos. E agora nós vamos utilizar 3 colheres, tá? Pode ser bem cheinho assim, de óleo. 1, 2 e 3. Se precisar, a gente pode colocar só um pouquinho de óleo no final, tá? Mas a princípio a gente sempre vai usar a mesma quantidade. Ó, agora a gente vai assim dando uma apertadinha, misturando bem, tá? Pra ficar tudo bem homogêneo, vai ficar uma pastinha, tá bom? Mas vou mostrar pra vocês os detalhes. Bom, pessoal, já misturei aqui, ó, ficou assim uma pastinha. Não precisei colocar óleo, mas de repente, se vocês precisarem colocar, pode colocar um fiozinho de óleo, só pra ficar assim uma pastinha bem molinha, tá? Agora eu vou passar aqui na forminha pra vocês já verem como que vai ficar. Vou pegar aqui uma forma, ó. E a gente... Ó, peguei aqui uma forminha. E a gente vai passar com pincel, tá? Sempre uso o pincel, ó, fica bem molinho. E aí vocês vão passar em toda a forma, tá? Bem facinho de passar e fica perfeito.
Ó, pessoal, eu gosto de passar aqui em cima também um pouquinho, porque às vezes a massa cresce um pouco, né? Passa um pouquinho aqui da forma. E eu sempre gosto de passar assim, tá? Passa bem rapidinho, ó. E fica ótimo pra gente já colocar a massa, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso bolo de cenoura, tá? É um bolo de cenoura super fofinho, tá bom? A primeira dica que eu dou pra vocês sobre o bolo de cenoura, sobre qualquer bolo, na verdade, vocês vão utilizar os ovos em temperatura ambiente, tá? Nunca utilizem o ovo gelado, tá? Se você utilizar gelado, não fica tão bom o preparo da nossa receita, tá bom? Então, sempre temperatura ambiente. Pra gente começar aqui, ó, vou começar com os ovos. Aqui tem 4 ovos, tá? Mas lembrando, pessoal, que eu sempre vou passar para vocês as receitas escritas, tá? Para que vocês não tenham nenhum erro na hora de adotar a receita, para que não tenha nenhum problema na hora de fazer o bolo de vocês, tá bom? Então, sempre eu passo para vocês as receitas dentro do grupo, tá? Vocês estão aí no grupo, prestem atenção que a gente manda lá, tá bom? Então, coloquei aqui os ovos. E aqui a gente vai colocar óleo de soja, tá? Se quiser, pode substituir pelo óleo de milho também. Colocou aqui. Ó, uma outra dica é, não utilizem muito óleo, tá? A receita eu vou passar pra vocês é meia xícara de óleo e assim fica perfeito, não coloque muito óleo. Se colocar muito óleo também ajuda a solar o bolo, tá? O bolo fica mais pesado, fica muito oleoso, muito gorduroso e não é o que a gente quer na nossa massa, tá? A gente quer aquela massa bem fofinha. Colocou somente aqui o ovo e o óleo, a gente vai bater por mais ou menos uns 2 minutinhos, tá? É importante que vocês batam sim o ovo e o óleo, tá? Então vamos lá. Bateu bem, mais ou menos 2 minutinhos. Agora vocês vão colocar a cenoura, tá? A minha cenoura aqui tá picada, tá? E é muito importante que vocês pesem essa cenoura. Eu vou deixar aqui passando uma foto com o tamanho mais ou menos da cenoura que vocês vão utilizar, tá? A cenoura é o principal motivo que faz com que o bolo sole, tá? Então, se vocês utilizarem muita cenoura, o bolo de vocês vai ficar pesado e vai solar, tá? É muito importante que tenha aqui mais ou menos 230 gramas, que é o que eu gosto de utilizar, ou 2 cenouras pequenas, tá? Então, não usa muita cenoura que vai solar o bolo de vocês, tá bom? Tem receitas que falam para usar 300, 400 gramas de cenoura e não façam isso que vai ficar ruim o bolo de vocês, tá bom? Essa receita que eu tô passando para vocês vai me render 2 forminhas, tá? Então, podem confiar que vai ficar super bom nessa quantidade que eu tô passando para vocês. Então, vamos colocar aqui um pouco da cenoura, bate e depois coloca o restante. Ó, coloquei metade, vou bater um pouquinho. Agora o restante da cenoura. Agora, pessoal, a gente vai bater por mais ou menos uns 2 minutinhos de novo. Tem que ficar bem batido, tá? É muito importante que não fique pedacinhos de cenoura no nosso bolo. Ó, pessoal, bateu, tá? Mais ou menos 2 minutos. E agora a gente vai colocar o açúcar, tá? A gente vai colocar o açúcar para bater aqui também. Pode colocar tudo de uma vez. E agora é bem rapidinho, 1 minutinho só para misturar mesmo o açúcar, tá? Eu tô utilizando o açúcar refinado, mas pode utilizar também o açúcar cristal. Bom, pessoal, então batemos aqui. Ó, com uma massa bem, é líquido mesmo, tá? Aqui só tem os ovos, o óleo, a cenoura e o açúcar, tá? A farinha de trigo a gente nunca vai colocar aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante, tá? É também dos principais, uma das principais dicas que eu dou pra vocês, não misturem a farinha de trigo aqui dentro, tá? Isso também faz com que o bolo sole, tá bom? Bom, então batemos aqui, a gente vai despejar essa mistura, tá? Pode colocar numa tigelinha, ó, tá bem laranjinha, bem bonito. E agora, pessoal, nós vamos usar uma peneira, tá? E a gente vai peneirar
a farinha de trigo, tá? Farinha de trigo sem fermento, eu não gosto de utilizar com fermento, que não dá o mesmo resultado, tá bom? Então, a gente peneira aqui mais ou menos metade, ó. E a gente vai utilizar também um fouet, tá? Isso daqui, ó, chama fouet. E é muito importante que quem for querer realmente trabalhar com confeitaria, compre um fouet, que vale super a pena. Isso daqui ajuda a deixar a nossa massa bem fofinha. A gente vai mexendo, vai fazendo com que entre ar na nossa massa, tá? Então é muito importante vocês utilizarem um fouet. Peneira então a farinha. E agora a gente vai mexer delicadamente, tá? É bom sempre mexer de baixo para cima, para ir incorporando ar na nossa massa, tá? Ó como tá bonita. Agora eu vou colocar o restante da farinha. Outra dica, pessoal, vocês vão misturar a massa até incorporar, tá? Mas não precisa ficar mexendo demais. Incorporou bem a farinha, não fica mexendo muito, tá bom? Agora a gente vai utilizar fermento em pó, esses de potinho aqui, tá bom? Fermento químico em pó, tá? A gente vai utilizar 1 colher de sopa, tá? Esse daqui da Royal já tem aqui na tampinha equivalente a 1 colher de sopa. Mas, se vocês comprarem de outra marca, mede aí 1 colher de sopa, tá bom? Eu gosto de peneirar também. E mistura bem rapidinho, ó. Pronto, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que ficou essa massa, ó. Tá vendo? É uma massa assim, massa de bolo de cenoura, é uma massa assim mais pesadinha, tá? Alguns bolos são mais líquidos, tá? Mas os de cenoura normalmente é assim mais incorporado, tá bom? Mais grossinho mesmo, ó. Estão vendo? Perfeito. Agora eu vou pegar aqui minhas 2 forminhas. Ó, 2 forminhas. Eu vou usar essa daqui com o furinho maior. E vai caber aqui a nossa massa. Ó, pessoal, tá vendo? Rendeu 2 formas e tem que ficar assim até a metade, tá? Bolo de cenoura, bolo tradicional assim, eles crescem, tá bom? Então deixa até a metade da forma mais ou menos e aí ele vai crescer. Agora nós vamos levar no forno, tá? Forno pré-aquecido, mais ou menos 5, 10 minutinhos, a 180 graus, tá? Eu tô utilizando um forno a gás, então a temperatura mínima do meu forno é 180 e é ótima, tá? Se você tiver um forno e a temperatura menor for 200 graus, coloca lá em 200 graus, tá bom? Sempre a menor temperatura que tiver o forno de vocês. Bom, pessoal, agora eu voltei para mostrar para vocês como é que ficou o bolo. Ele assou por mais ou menos 40 minutos, tá? A temperatura era 180 graus. Assou, ó, ficou bem bonitinho, tá? Tá bem douradinho por cima. E ficou essa altura do bolo. Essa é uma altura ideal para vocês venderem os bolos caseiros, tá bom? Esse bolo aqui, eu deixei ele esfriando, já tá frio. Ficou mais ou menos 1h30 esfriando, tá? Que tá frio. E assim, não precisei passar faca, não passei nada, a gente só passou o desmoldante antes de colocar o bolo. Aqui, não passei mais nada, tirei do forno, deixei ele lá. Uma dica importante é, não desligue o forno e deixe o seu bolo lá. Desligou o forno, já tira o bolo de dentro do forno, tá bom? Então, gente, o que eu costumo fazer? Tirei
esfriou, tá bom? Aí eu dou umas sacudidas, assim, ó. Só para se tiver algum pedacinho grudado, eu já consigo soltar o bolo, tá? Então, faço assim, rapidinho, ó, o meu já tá solto, já tô até vendo ele pulando aqui. E eu vou colocar aqui numa bandejinha. Sobre embalagem, eu não vou falar nessa aula, tá? Eu só vou colocar aqui, porque vai ser aqui que eu vou decorar o meu bolo. Mas a embalagem será falada na aula 3, tá bom? Então, aguardem aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre embalagem nas próximas aulas. Eu vou pegar aqui uma só. Ó, uma embalagem. Eu faço o seguinte, coloco aqui na forminha, tá? Ó, e viro o bolo. Ó, já soltou, já escutei o barulhinho. E assim ficou o bolo. Tá vendo, gente, como que ele fica perfeito? Sério, perfeito mesmo. Esse desmoldante, ó, vou mostrar todinho pra vocês. Ele não deixa o bolo grudar, ó. Ó a nossa forma, tá vendo? Não tem nada. Não tem nada grudado aqui, porque ela tá perfeita, ó. Perfeito o bolo, né? E eu vou até pegar uma luva depois e vou mostrar pra vocês mais de perto como que ele tá macio, tá bom? Vamos desenformar esse outro. Ó, sentiu que já tá solto? Ótimo. Coloca aqui a bandejinha. Pode ser outras embalagens que a gente vai falar nas outras aulas, tá bom? Ó, colocou aqui, tirou. Muito fácil, eu não passei faca, juro pra vocês. É 100% o desmoldante que a gente passou aqui. Ó, vou virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá perfeito, tá? Uma outra dica que eu dou pra vocês o bolo caseirinho assim que a gente vai fazer, quando vocês colocam na forma, já ajeita, tá? Bem certinho assim, ó. Deixa como vocês realmente vão vender, vão entregar para o cliente de vocês. Porque se vocês deixarem aqui, normalmente essa parte de baixo do bolo, depois de 2, 3 horas em contato com a bandejinha, ela vai dar uma grudada. Então depois, se você deixar muito tempo lá meio torto o bolo, depois você não vai conseguir ajeitar, porque normalmente gruda, tá? Aqui embaixo um pedacinho do bolo, tá bom? Então ficou assim, maravilhoso. Vou mostrar mais de perto para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa segunda receita, tá? Agora a receita que eu vou trazer para vocês é uma receita de um bolo caseiro super gostoso, que é o bolo queijadinha. Ele fica meio parecido como um bolo sobremesa, tá? Um bolo meio que pudim. E assim, fica muito, muito gostoso mesmo. Eu gosto muito de fazer ele em Natal, Ano Novo, nessas épocas especiais, que a minha família ama esse bolo. Agora também na época de festa junina, junho, julho, agosto, vende muito, as pessoas compram muito para levar nessas festas, tá bom? Então assim, é bem fácil de fazer, bem rápido e vai ser no liquidificador também. Para a forma, a gente não vai untar com o desmoldante, tá? Que eu ensinei, a gente não vai utilizar ele. A gente vai fazer uma calda de açúcar calda caramelizada, né? Para caramelizar aqui a nossa forma, tá? Eu vou ensinar para vocês uma calda bem rápida, bem básica, mas se você já sabe fazer outro tipo de calda, não tem problema, pode fazer sim, você só precisa fazer uma calda de caramelo aqui na forma de vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai utilizar uma panela e uma xícara de açúcar, tá? Pode colocar o açúcar e aí a gente vai deixar derreter até virar caramelo. Ó, fogo médio. E agora a gente vai mexendo se precisar até derreter. Bom, pessoal, olha, derreteu, já tá numa corzinha de caramelo e assim é o pontinho que eu gosto. Não gosto que fique muito escuro, tá? Então agora a gente desliga o fogo, tá? E a gente vai colocar na nossa forma.
tomem muito cuidado agora, tá? A gente vai dar uma balançadinha assim, ó, pra pegar o caramelo na forma. Pega com um paninho, com alguma coisa pra não queimar a mão de vocês, tá? Ó, tá vendo? Vai colocando assim o caramelo, tá? É bem fácil, vai passando assim, pra pegar um pouco na lateral. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, não precisa passar muito bem, é mais um pouquinho aqui na lateral, tá? Embaixo tem que ficar bem passadinho. E aí a gente vai fazer agora a nossa massa, tá? Bom, pessoal, então já fizemos a calda. E agora no liquidificador, tá? A gente vai utilizar leite, tá? Tem 500 ml de leite aqui. Bem simples essa receita, bem fácil, tá? E vai render 2 formas, tá? Então eu já fiz aqui a calda em 2 formas. E agora a gente vai colocar então o leite, os ovos e o açúcar. Também, pessoal, vamos utilizar uma lata de leite condensado, tá? A lata de leite condensado dá a preferência de vocês, né? Essa aqui é uma caixinha. Então, usem qual vocês preferirem. Pronto, pessoal, agora a gente vai bater mais ou menos 1 minutinho, só para misturar mesmo. 1, 2 minutinhos, bem rapidinho, tá? Agora, a gente vai acrescentar o coco ralado, vai bastante coco, tá? Pra ficar bem gostoso. Fica uma camadinha de coco embaixo desse bolo. Sim, fica uma delícia. Outra coisa, pessoal, pra fazer essa receita que eu tô passando pra vocês, vocês vão precisar de um liquidificador grande, tá? Tem que ter um copo grande, senão vai vazar tudo. Se você não tiver um liquidificador grande, você faz meia receita, tá? Daí vai dar pra uma forminha desse tamanho aqui. O coco não é para bater muito, é bem rapidinho, só para misturar, tá? Foi bem rápido, que a gente não quer que fique triturando muito o coco. Agora eu tenho aqui um pouquinho de farinha, é bem pouquinho que a gente vai utilizar, tá? Lembrando que eu vou passar para vocês a receita escrita. E a gente vai ligar aqui na velocidade mínima e vai colocando aos poucos a farinha, tá? É bem rapidinho também. Coloquei, misturou bem rápido. E agora, por último, o queijo ralado. Também vou colocar e vou ligar o liquidificador por mais ou menos 1 minutinho. Prontinho, ó. Tá até estralando minha forma aqui. Tá pronto aqui a nossa massa, tá? Ó, deu bastante. E agora a gente vai colocar nas formas. Bom, pessoal, ó, já colocamos aqui. Vocês devem estar perguntando assim, nossa, Bia, você não colocou fermento, esqueceu do fermento. Mas não vai fermento nessa massa, tá? É uma massa assim, que fica tipo um bolinho meio pudim, maravilhoso. E agora a gente vai levar no forno, tá? Pré-aquecido, a 5 minutinhos mais ou menos pré-aquecido, a 200 graus, tá? Então vamos lá levar, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, voltamos. E agora eu já vim aqui com o bolo assado, tá? Ó, esse aqui é o bolo assado, o resultado dele. Aqui, ó, em cima, ele fica mais durinho, tá? Fica uma crostinha, que é o coco ralado que a gente colocou na massa, tá bom? Agora é importante que vocês saibam o seguinte, esse bolo aqui, ele assou por mais ou menos 50 minutos, tá? E aí, pra vocês saberem se tá bom, vocês vão colocar um palitinho de dente e ele tem que sair sem sujeira, bem limpinho, tá? E aí vocês vão tirar do forno, vai deixar ele descansando lá por mais ou menos 1h30, 2 horas, até ele esfriar, tá? Esfriou o bolo de vocês, vocês vão levar pra geladeira, tá? O meu já foi pra geladeira, tá? Saiu, esfriou um pouquinho, mais ou menos 2 horas, levei pra geladeira, tá? Não desenformei, não fiz nada, só levei pra geladeira. Levei pra geladeira por mais ou menos 4 horas, tá? Mas pode ficar 5, 6 horas, não importa. O mínimo lá, 3 horas e meia, 4 horas, tá bom? Então, o meu já foi pra geladeira, já tô aqui com ele de volta. E agora eu vou dar uma dica pra vocês desenformar esse bolinho aqui, tá bom? A primeira coisa vocês precisam dar uma passadinha aqui, ó,
com a faca em volta do bolo. Só uma passadinha de leve, tá? Em volta do bolo, ó, porque às vezes fica meio grudadão mesmo. E aqui no meio também, tá? Aqui no meio dessa bolotinha aqui. Passa um pouquinho. E aí, gente, essa dica que eu vou dar pra vocês desenformar é pra qualquer bolo que leve calda de caramelo, tá? E também serve pra pudim, tá? Vou desenformar aqui com vocês. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu fogão, esse fogão que ele não sai chama, tá? Ele só esquenta aqui essa pecinha. E eu vou colocar então a minha forma aqui em cima no fogão. Porém, vocês, na casa de vocês, vai ter o fogo com chama, né? Vai ter uma chama, então vocês podem segurar, tá? A forminha aqui em cima da chama, tá? Vai dando uma viradinha assim, tá? No meu caso, eu vou ter que colocar aqui porque eu não tenho a chama do fogão, mas vocês vão colocar na chama. É bem rapidinho, é coisa assim de 1 minutinho, 2 minutos, é só pra gente esquentar essa caldinha que tá aqui, tá? E aí vai ser mais fácil da gente desenformar o nosso bolo. Ó, cuidado, peguem com um pano, alguma coisa, uma luva, pra não queimar a mão de vocês, tá? Vou pegar aqui com um pano, só pra segurar assim, tá? O meu eu vou deixar aqui um pouquinho até esquentar. Ó, pessoal, vocês podem dando uma viradinha assim, tá? Na chama do fogão. É bem rápido, é 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos, dependendo também da chama do fogão de vocês. Aqui esse meu fogãozinho, ele não é muito forte, então eu tô deixando um pouquinho mais, ó, tô deixando em contato. Mas, no caso, vocês vão usar a chama do fogão de vocês, tá? Ó, pessoal, agora eu vou usar um pratinho aqui pra desenformar, tá? O meu bolo já esquentei embaixo. E agora a gente coloca aqui a forminha, tá? E vira, tá? Bem facinho. Ó, aqui a lateral do meu não tá muito quente, tá? Porque não é muito tempo que vocês vão deixar, não. Vou colocar aqui. Colocar aqui que não tá quente, tá? E agora é só puxar, tá? Dá uma batidinha. Ó, já saiu. Ó, fica assim. Ele fica parecendo, vou mostrar bem aqui pra vocês, um pudim, né? Olhando assim parece um pudim, mas ele é um bolo mesmo, ó. Acho que dá pra vocês perceberem aqui que fica mais caldinha. E aqui embaixo ele é mais bolo mesmo, tá? Ó, acho que dá pra perceber. Eu gosto de fazer sempre assim em 2 formas, tá bom? Que eu acho que esse tamanho é ideal para vocês venderem. Por isso que essa receita que eu passei para vocês rende 2, tá? Mas se você quiser fazer um só bem mais alto, também dá. Mas para vocês venderem, que tá fazendo bolo caseiro mesmo, eu recomendo que vocês façam assim, em 2 formas, tá? Mais baixinho mesmo. Porque realmente é um doce, é um bolo mais docinho do que um bolo tradicional, sei lá, de milho, por exemplo. Tá? Mas fica assim muito gostoso e eu vou mostrar pra vocês cortando tudo certinho na nossa terceira aula, tá? Hoje a gente tá mostrando aqui como é que ficou, mas eu vou falar mais sobre a embalagem, sobre como vocês podem vender na nossa terceira aula, tá bom? Então, ficou assim o nosso bolo queijadinha. Bom, pessoal, então, na aula de hoje foi isso. Vocês aprenderam a fazer bolo fofinho de cenoura, tá? A gente não vai fazer a cobertura nessa aula, a gente vai fazer a cobertura na aula 3, tá? Que vai ser sobre decoração, cobertura, calda, precificação. Então, aguardem a aula 3, tá? Esse bolo queijadinha, ele já pode ser vendido assim, tá? Desse jeitinho que tá aqui. Tá bom? Mas a gente fala sobre valores em outra aula, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês possam fazer os bolos de vocês. Não esqueçam que eu vou passar para vocês as receitas escritas, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês vão receber todas as receitas escritas. Na aula de amanhã também tá muito legal. A gente vai fazer bolo churros, que é um dos mais pedidos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Não deixem de se inscreverem no canal, me sigam no Instagram, BiaNo7, que eu vou ter um prazer enorme em receber vocês lá também, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!